Olá, pessoal. Estamos de volta com a nossa disciplina de gestão da qualidade. Eu sou o professor Silimar e dessa vez nós vamos trabalhar a unidade 1 de gestão da qualidade. A nossa disciplina de 40 horas eu dividi em duas unidades, então agora nós vamos trabalhar a unidade 1. Então, eu convido vocês para acompanhar na tela comigo a nossa primeira unidade. Então, quais são os objetivos da nossa unidade? É entender o conceito de gestão da produção, compreender o que é gestão da qualidade, a partir do histórico, evolução da gestão da qualidade, seus principais conceitos ali, identificar as principais normas relacionadas à gestão da qualidade e depois conhecer aqui o que é um sistema, né, os elementos do sistema de gestão da qualidade. Esses são os objetivos aí específicos da nossa unidade 1. Para atingirmos esses objetivos, nós vamos seguir essa agenda, esse sumário aqui da nossa unidade. Então, nós vamos primeiro entender ali o conceito que é produção e qualidade, e depois entendemos os sistemas de gestão da produção, gestão da qualidade, entendemos ali as abordagens, o histórico dela e tratando a qualidade como um diferencial competitivo. Depois trabalharemos as normas da qualidade e, por fim, a parte de sistemas da qualidade, abordando aí os elementos do sistema. Todo esse conteúdo ele foi construído com base na ementa constante do plano de curso de vocês. Tá? Bom, então, nosso tópico 1, né, trata aí da parte produtiva, eu faço uma primeira pergunta para vocês. E o que seria produção? Né? Então, a produção é a transformação de alguma coisa em outra com maior valor. Então, toda vez que eu tenho uma coisa que eu vou passar por um processo de transformação para agregar valor, né, aquele valor inicial que ela teria, né, para que ela possa se tornar algo com maior valor agregado, né, eu estou falando de um processo produtivo. Então, produção basicamente é isso, é a transformação de alguma coisa em outra com maior valor. Então, e o que é qualidade? Né? Para respondermos o que é qualidade, observe essas seguintes situações. Né? Quantas vezes você ficou irritado, por exemplo, com um tempo de demora numa fila de um banco? Né? Você pegar uma fila quilométrica e aí você até esbraveja, né? Cara, esse banco tem um atendimento ruim, uma qualidade muito péssima no atendimento. Então, você faz o uso dessa situação. Observe agora a segunda situação. Você comprou uma caneta, tá novinha em folha, e de repente ela não escreve. Ou então ela simplesmente estoura na sua mão quando você está realizando algum trabalho. Aí você diz, poxa, que material de péssima qualidade. Né? Então você logo esbraveja com isso. Então, basicamente, a qualidade vai trabalhar com esse aspecto, de trazer algo que seja consistente com a expectativa do cliente. Então, ao comprarmos uma caneta, nós temos a expectativa de que ela funcione. Ao entrarmos numa fila do banco para resolver uma determinada situação, nós temos uma expectativa também de que seremos bem atendidos e rapidamente atendidos. Então, quando eu tenho uma entrega consistente com essa expectativa, né, então, de uma maneira geral, eu teria a qualidade, né, relacionada nesse processo. Então, essas duas situações diárias aí para que vocês possam entender aí o que nós podemos trabalhar na qualidade. Então, primeiramente, nós vamos abordar a evolução de sistemas produtivos, né, para que nós possamos entender ali o que é gestão da produção. Né. Para o Correia diz que as origens da área da gestão da produção é difícil de rastrear, porque o homem sempre produziu algo. Né. Agora, de uma maneira mais organizada, sistemática, né, podemos dizer que só a partir da primeira e segunda revolução industrial que nós tivemos uma maior consistência na organização desse processo produtivo. Então, até 1780, né, o mundo das organizações ele era muito atrasado, desorganizado, poderíamos dizer assim. Então, nós temos alguns marcos aí que ajudaram a fortalecer, digamos assim, o aspecto da melhoria do processo produtivo. Por exemplo, a criação da máquina a vapor, né, potencializou, né, a Revolução Industrial, né, o uso da máquina a vapor. Por exemplo, nós pensávamos no sistema americano de manufatura, de produção, né, as invenções de L. Whitney ajudaram muito, né, nesse processo, né, a criação da máquina de descaroçar algodão, né, o processo produtivo que ele criou para criar um mosquete e entregar para o exército dos Estados Unidos naquela época. Então, as grandes ferrovias, né, com Andrew Carnegie, ele contribuiu aí para a melhoria da chegada dos insumos com mais rapidez nos locais de grande produção.
Outros marcos históricos, por exemplo, a partir do final do século XIX, né, com o Taylor, né, Frederick Taylor, que é considerado o pai da administração científica, onde ele começou a aplicar ali um método científico na administração, tendo ali como intuito garantir o melhor custo-benefício aos sistemas produtivos. Então ele queria, né, melhorar ali o aspecto produtivo para que ele pudesse ter a diminuição dos seus custos ali associados, né, racionalizando trabalhos, estudou ali os tempos e movimentos. Também temos um outro marco muito interessante, foi a partir da linha de montagem criada por Henry Ford, né? Também o seu famoso Ford Modelo T, que era um modelo mais simples e que era facilmente montável com as peças intercambiáveis numa linha de montagem, né? Uma linha de produção, criando a produção em massa ali de Ford. Também um outro marco interessante foi o Alfred Sloan, né, da General Motors, que começou a diversificar ali a produção, né? Então, não apenas trazendo apenas um modelo, né, mas buscando outros modelos, uma produção mais diversificada. E aí, a partir da Segunda Guerra, né, Mundial e dos anos 50, surgiu ali outros aspectos de estudo, né, da pesquisa operacional, planejamento da produção, do processo mais planejado, mais organizado, surgimento da just-in-time, né, da produção enxuta do Japão. E aí, no pós-guerra, nós temos ali a produção em massa sofrendo um outro impulso, porque o parque industrial, por exemplo, americano, ele não sofreu bombardeios, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele estava ali em pleno funcionamento e ele acabou se expandindo mais ainda, né? Então, tinha uma demanda reprimida ali por conta da guerra e ele acabou, né, tendo um impulso maior de crescimento nessa época. A partir de 1960 também, a Toyota, né, no Japão, né, com a parte do just-in-time, da produção enxuta, de outros aspectos que também foram objetos de estudo por parte dos chamados gurus da qualidade, que introduziram aspectos relacionados à engenharia simultânea, consórcio modular, células de produção, os sistemas flexíveis de manufatura, fazendo com que o Japão se tornasse um jogador muito importante ali no cenário, né, competitivo após a Segunda Guerra Mundial, né, nos anos 60. E aí tivemos a influência de grandes pensadores, por exemplo, o Deming, que ajudou a disseminar o aspecto da gestão da qualidade. Bom, outro aspecto interessante é que a partir da década de 70, né, teve a primeira crise do petróleo, né, em 1973, surgindo ali outros sistemas específicos que pudessem melhorar o processo produtivo. Né? Começa a ser trabalhado, né, nesse ponto a automação industrial, a criação de estratégias voltadas para o aspecto de operação, né, a gestão da operação tanto de produtos, né, de serviços também, com envolvimento de serviços associados, e aí ele chamou os famosos MRP, né, que trata sobre o planejamento do processo produtivo. Né? A partir também dos anos 80, tem um boom ali da chamada qualidade total. Né? Então, a visão das organizações ela é uma visão baseada em processos. Né? Nós temos ali a reengenharia, que é justamente reorganizar um sistema produtivo. Né? Então, o uso de sistemas de recursos, né? de gestão de recursos empresarial, né? A consolidação das redes de suprimento, tudo isso aí são pontos que surgem nesse período e que potencializam o desenvolvimento da gestão da produção e operações. Né? Depois, nos anos 2000 em diante, né, surge aí o conceito de nova economia. Então, aqui as empresas elas passam a ter um maior controle também sobre os seus custos, né? Fazendo rateios, fazendo divisões ali específicas para tentar entender quais são os custos associados ao processo produtivo, então os custos fixos, custos variáveis. E aí surge também as empresas, né, que agora não entregam apenas um produto, mas ela traz também associado a esses produtos serviços importantes, né, para que ela possa ofertar para o seu mercado também serviços. Então, por isso da expressão furos e não brocas. Né? Então, a empresa ela vai prestar serviços de furar, digamos assim, e não apenas de vender a broca utilizada para
estabelecer aquele furo, né? Então, os anos 2000 em diante, ele traz essa transição importante, onde surgem esses outros aspectos aí relacionados ao processo produtivo também. Então, a gestão da produção, ela é importante para qualquer tipo de organização, não apenas para uma organização fabril, uma organização da indústria, não, para uma organização que presta serviço também, ele tem lá seus aspectos relacionados à qualidade também. Então, a qualidade ela é aplicável a qualquer tipo de organização, a qualquer tipo de trabalho, inclusive a nossa vida diária também, nós podemos aplicar os aspectos relacionados à qualidade. Então, o que é a produção, para que vocês possam entender? Produção, para a Slack, diz que é a atividade de gerenciar recursos que criam e entregam serviços e produtos. Então, eu vou passar por um processo de produção para entregar algo a alguém. Esse processo de produção visa agregar valor. Quando eu entrego esse algo a alguém, eu estou entregando um produto ou um serviço que tenha um valor agregado maior e que tenham também associado a ele o aspecto da qualidade envolvido. Não apenas um produto físico, né, mas também trazendo aí o aspecto da coisa intangível, daquilo que é produzido e consumido, ao mesmo tempo que é um aspecto relacionado ao serviço. Isso são as características básicas. Então, dentro desse conceito, eu tenho ali o chamado gerente de produção. São as pessoas que são responsáveis, que têm a responsabilidade de administrar uma parte ou todo o recurso que está envolvido ali naquela função produção. Para a Correia, nós temos o gerenciamento de recursos escassos. Os recursos escassos eles servem para produzir e entregar bens e serviços. Esses bens e serviços eles servem para atender necessidade de desejo, inclusive trabalhando no aspecto da qualidade, tempo e custo, que são a tríade ali importantíssimo para que eu tenha um processo produtivo ali com um melhor desempenho. E aí, esse aspecto de qualidade, tempo e custo, ele vai servir justamente ao cliente, pois ele almeja ter um produto de qualidade, entregue no tempo certo e com um custo adequado, né, à sua percepção de valor. Então, o processo produtivo, eu tenho inputs, que são os chamados insumos, que eu tenho os chamados recursos transformados e os recursos de transformação. Os recursos transformados seriam o quê? Os materiais, informações, clientes, que podem ser transformados nessas operações. E os recursos de transformações são aqueles recursos que visam dar o apoio, o suporte, né? As instalações físicas ali, os funcionários ali que estão fazendo ali parte desse conjunto de produtivo. Então, ele fazem parte dos recursos de transformação. Todos esses recursos de transformação, os recursos a serem transformados, eles estão ali dentro de um processo de transformação. Né? Essa ação de processo de transformação visa agregar valor. Eu vou montar componentes, eu vou separar componentes, ajustar eles, e eu vou agregar valor. Vou agregar valor para entregar um produto ou serviço. Aquilo ali eu chamo de output, que seria uma saída. Então, esse aí é o conceito de um processo produtivo. Então, eu tenho um produto que deve ser produzido, e para que ele chegue aqui, esse produto final, ele passa por todo um processo que visa agregar valor para que ele possa estar disponível para o cliente finalmente poder usufruir, né, ou consumir esse produto. Aí agora eu tenho um aspecto relacionado aos sistemas produtivos. Os principais sistemas produtivos são o sistema de produção de Henry Ford e o de Toyota. No fascículo ele traz alguns outros aspectos que eu acho interessante também vocês aprofundar aqui na nossa aula também, na aula síncrona, nós vamos discutir também sobre esse aspecto. Aqui nós vamos deter esses dois sistemas. Então, o sistema de Ford foi criado por Henry Ford, e os princípios básicos aqui do Fordismo a administração científica, né, com uma influência maior, a produção em linha de montagem, uma linha de montagem, a linha de montagem era mecanizada, desenho de produtos padronizado, por exemplo disso era o Ford T, né, que ele tinha uma versão única, né, um modelo ali muito padronizável, né, então eu tinha a produção em massa, né, e a especialização, alta especialização da mão de obra. Então esse aqui é os princípios básicos do sistema Fordista. Com relação ao sistema Toyota de produção, a origem foi lá no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui o sistema Toyota ele tem como os princípios básicos a eficiência produtiva. Né? Então, eu tenho a eficiência do processo produtivo, a eliminação contínua de desperdício, o desperdício que acontecia, né, nos processos produtivos ali por questões relacionadas à qualidade, inclusive, né? Então agora eu vou eliminar.
e é um sistema contrário à produção em massa. Ele tem uma preocupação com o quê? Com a qualidade do produto. Né? A principal aspecto envolvido é o aspecto da qualidade, onde eu vou minimizar o desperdício e eu vou diminuir os custos produtivos, né? Porque eu vou ter os custos ali envolvidos ali com o desperdício, com a ineficiência de um processo produtivo, que agora eu vou torná-lo eficiente. A partir de agora, nós vamos trabalhar então o aspecto da gestão da qualidade. Então, entendemos qualidade como um diferencial. Então, as organizações existem para entregar um produto ou serviço para algum determinado cliente. Então, elas buscam se manter competitivas, né, sobreviver neste mercado, né, principalmente no mercado globalizado que nós temos hoje. Agora, essa manutenção, né, da satisfação, né, da necessidade do cliente, ela não é só suficiente, uma condição suficiente para que ela consiga se manter competitiva. Então, há necessidade de ter aspectos relacionados ao diferencial competitivo. Né? Então, isso pode ser possível quando eu entrego um produto ou serviço com qualidade maior do que aquilo que é fornecido por um determinado concorrente meu. Então, se eu tenho uma qualidade com um aspecto de diferencial competitivo, muito provavelmente eu vou conseguir sobreviver a esse ambiente de mudanças aí nos mercados globais. Né? Então, aí são exemplos de grandes empresas da área química e que têm nos seus processos produtivos, né, essa busca de oferta de um produto com qualidade. Tá? Então, alguns conceitos de dimensões, né, para a qualidade de um serviço ou produto. Então, o produto, os clientes buscam desempenho em determinado produto, eles buscam que esse produto ele tenha uma confiabilidade, né, uma relação de confiança com o seu uso, o produto que ele tenha utilidade, né, ele tenha durabilidade, são dimensões importantes, que hajam características ali principalmente relacionada com as especificações que foram propostas, que tem uma aparência significativa, que haja segurança nesse processo, que atenda, né, às minhas necessidades e desejos e que também facilite o aspecto da manutenção, da manutenabilidade. Né? Então, às vezes eu compro um produto e ele vamos pensar aqui numa máquina, e ela me dá uma manutenção muito cara, muito difícil de ser concretizada. Então, o aspecto da manutenabilidade, que é uma dimensão, ele deixou a desejar. Então, por isso, eu relaciono com aquele maquinário, aquela máquina, ela não trouxe o atendimento completo das minhas expectativas. Porque as minhas expectativas estão dentro desse escopo aqui. Eu tenho que ter um produto com desempenho, alta confiabilidade, alta durabilidade, alta manutenabilidade, tenho características ali compatível com as especificações que eu desejo, uma aparência também que influencia o meu aspecto de gosto, né, um aspecto de escolha que seja segura para se trabalhar, que não provoque acidentes, que tenha utilidade e que atenda ali as minhas necessidades. Então, essas são as principais dimensões e pode ser aplicada a qualquer tipo de produto ou serviço. Tá? Então, essas dimensões aí são as principais. Né, como eu falei lá no início, né, na nossa aula introdutória, eu disse que o conceito mais assertivo sobre qualidade é o SLAC, que diz assim, a conformidade consistente com as expectativas do cliente. Então, eu tenho um triângulo que parte da conformidade, expectativas do cliente. Então, quando eu tenho isso aí de forma alinhada, eu tenho ali o que é o básico. Bom, segundo Garvey, a qualidade ela evoluiu em chamada eras distintas da qualidade. A primeira chamada era da inspeção, onde ali havia uma preocupação em inspecionar fisicamente o produto, né? Depois teve a era do controle estatístico da qualidade, onde aplicavam, né, a estatística no processo de qualidade para mensurar, né, quantas peças eram defeituosas, quantas eram, né, refugadas no processo. Então, era o controle por amostragem. Então, eu tenho ali o uso da estatística, né, no processo da qualidade. Depois eu entro na era da garantia da qualidade, onde eu vou garantir o aspecto da qualidade, e depois eu entro na era da qualidade total, onde eu tenho ali os sistemas integrados ali para facilitar todo o planejamento, né, o controle do aspecto relacionado à qualidade. Né? E aí, quando falamos de qualidade total, eu tenho que a integração do sistema produtivo e do sistema de melhoria da qualidade. Esse conceito de qualidade total é um sistema integrado que torna
eficaz ali para o desenvolvimento e a manutenção e os esforços de melhoria da qualidade, né? Tá? Aqui eu trago os gurus da qualidade, né, os principais autores, né, que trabalharam no aspecto da qualidade ali, que ajudaram a desenvolver essa disciplina, né, que pode ser aplicada ao processo produtivo, né. E aí nós chegamos na parte de normas da qualidade, né, a série chamada série ISO 9000, que é um conjunto de padrões que vai estabelecer as exigências para um sistema de gestão da qualidade nas empresas. Então, aqui são as principais normas da série ISO 9000, né? Então, essas normas da qualidade, eles são padrões referenciais, onde a organização, ao implantar o sistema de qualidade, né, ela vai olhar a norma, vai seguir a norma, as recomendações gerais daquela norma, para que ela possa se orientar. As normas, elas funcionam como uma bússola que visa, de maneira geral, orientar as principais diretrizes a ser tomadas dentro da organização relacionadas ao aspecto de qualidade ou de melhoria da qualidade, principalmente da implantação de um sistema de qualidade, como é o caso no 9000, ISO 9001. Tá? As normas elas evoluíram com o tempo, hoje nós estamos na versão 2015, né, a ISO 2015, a última versão dela, e onde ela trata muito sobre a questão dos riscos e das oportunidades. Né? Esse aqui seria a estrutura da ISO 2015, o capítulo 1 trata sobre o contexto organizacional, capítulo 5 de liderança, 6 planejamento, 7 suporte, 8 operações, 9 avaliação de desempenho e 10ª melhoria. Então, são os capítulos aí que tratam do aspecto da melhoria do sistema de gestão da qualidade. Esses aí são os principais requisitos, né? Como se eu tivesse um sistema no formato PDCA, que nós vamos estudar esse ciclo, né, de melhoria contínua, onde eu planejo, onde eu realizo, eu checo e ajo corretivamente. Tá? Os princípios de gestão da ISO 9001 são foco na liderança, né, foco no cliente, liderança, engajamento, abordagem do processo, a melhoria, né, do aspecto do sistema, a tomada de decisão que é baseada em evidências, né, e a gestão do relacionamento ali com os stakeholders, né, com as partes interessadas da organização. E aí, eu chegaria na parte dos aspectos de sistema da qualidade. O que é um sistema, né? E o que é gestão? O sistema é um conjunto de elementos que estão dinamicamente relacionados, né? Eles interagem entre si para funcionar como um todo. A gestão são atividades coordenadas para atingir e controlar uma determinada organização. Esses dois conceitos são os conceitos de Bertolini. Onde na gestão eu tenho ali pessoas, equipamentos, tecnologia, estrutura física. Esses aí são os elementos básicos do sistema. Ele tem entrada, processo de transformação e saídas. Né? Essas saídas eles retroalimentam o processo de transformação e essas saídas também são objeto de controle e de avaliação. Eu tenho sempre um objetivo no meu sistema. Então, o sistema ele não é a soma da parte, mas um resultado da interação entre elas. Tá? Para que eu possa avaliar o sistema de gestão da qualidade, eu tenho uns aspectos dos princípios ali, né? E aí eu tenho uma avaliação de desempenho que aborda essas dimensões, chamadas perspectivas. E essas perspectivas nos ajudam a entender ali de forma global né, o processo que é produzido, né, que é estruturado nesse sistema, né, de gestão da qualidade. Então eu tenho uma perspectiva de clientes, planejamento, liderança, operações e suporte. Tá? Há uma grande utilização hoje em dia da integração dos sistemas, principalmente isso diminui os esforços assim que são desprendidos na hora de implantar um sistema. Então geralmente eu trabalho de implantando o sistema de maneira integrada com outro sistema, porque isso vai minimizar ali os esforços ali que são empregados na implantação de um determinado sistema. Para que vocês possam entender é que a implementação do sistema de gestão da qualidade, ele tem algumas etapas, né? O Carpinelli traz ali as etapas de implantação. Eu teria uma etapa chamada 0, que seria diagnóstico, para entender ali o contexto organizacional. Depois eu teria uma etapa 1, que eu levanto as necessidades e planejo o sistema que eu vou implantar. Depois, na etapa 2, eu vou desenhar esse projeto, desse sistema. Na etapa 3, eu farei a implantação. Na etapa 4, eu faria a auditoria e a certificação, porque eu preciso certificar que aquele processo, aquele sistema, ele está atendendo os requisitos de uma norma da qualidade.
tá? A certificação, então, é um meio para garantir que a organização implementou um determinado sistema de gestão, né? E que esses sistemas ali, eles estão alinhados, né, aqueles aspectos ali daquele sistema, aquelas atividades que são apresentadas, estão alinhados com a política da organização, estão alinhados com aquelas boas práticas das normas de gestão da qualidade. Esse é um exemplo de uma certificação de sistema ISO 9001, tá? Então, gente, chegamos aqui à nossa conclusão da nossa unidade 1, essas nossas referências, nós estamos na disciplina, e um forte abraço.